Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 7, analisaremos os versículos de 10 a 13. O texto bíblico diz o seguinte: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então, nessa passagem, nós vemos Jesus e os judeus. Essa expressão judeus, nesse trecho aí, está se referindo às autoridades. Tem o povo e tem as autoridades, mas os judeus que o procuravam são as autoridades judaicas que queriam prendê-lo. Então, Jesus, ele não integra a caravana, lembra? No estudo passado, os irmãos queriam convencê-lo a ir à festa e ele disse que não iria, mas em oculto ele foi sozinho e, de alguma forma, para se proteger, né? E isso aconteceu durante a festa dos tabernáculos, que era uma festa muito importante, que acontecia no final de setembro, começo de outubro, em Jerusalém. Era uma festividade obrigatória dos judeus. Era uma festividade que durava 8 dias. Então, e havia uma grande curiosidade, pelo texto a gente percebe isso, havia uma grande curiosidade a respeito de Jesus. As autoridades religiosas estavam insatisfeitas por causa da cura do paralítico e queriam, então, prendê-lo e matá-lo. Ir à festa para Jesus era importante, ele estava começando a sua pregação, era importante para a divulgação da mensagem que ele trazia. Mas evitar, então, de ir na caravana dos galileus foi um meio de se proteger, porque era o lugar que eles iam procurar primeiro. As opiniões do povo sobre Jesus eram divergentes. Alguns achavam que ele era bom, outros achavam que não, que ele estava enganando o povo, que ele pretendia subverter a ordem estabelecida. Eles estavam mais aferrados às regras do que propriamente aos ensinos espiritualistas. Jesus incomodava porque ele não seguia estritamente aquelas regras, né, que eles tinham. Os saduceus formavam um partido político. Eles compunham uma classe sacerdotal acomodada às condições que lhe dava o governo romano. Não queriam perder seus privilégios. A presença de Jesus com sua mensagem os ameaçava. Então, fariseus e saduceus, eles estavam suspeitando de Jesus e não estavam satisfeitos com a presença de Jesus. Então, havia uma manifestação de orgulho arrogante por parte dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, dos intelectuais da época, que eram os escribas. Então, eles pensavam, que direito tinha esse homem sem a menor formação nas escolas teológicas de vir e expor a lei, querer ensinar? Jesus não tinha nenhum pano de fundo cultural, não tinha assistido às escolas e colégios rabínicos. Então, aqui fica essa reação de preconceito dos que tinham esses estudos, que viam nele alguém que apartava os homens da verdadeira religião. O fato concreto é que Jesus foi acusado de cada um dos pecados possíveis contra a religião. Foi acusado de violar o sábado, de ser um bebedor, de ser glutão, de ter amigos menos respeitáveis, de destruir a religião. Na multidão, a reação é dupla. Em primeiro lugar, havia interesse e curiosidade. Em segundo lugar, se estabelecia uma discussão. Discutiam as opiniões de Jesus, falavam a respeito dele, expunham seus pontos de vista, trocavam ideias. Nisso tem uma coisa positiva e tem uma coisa perigosa, né? Porque o positivo é que
não há nada que nos permita esclarecer mais as nossas próprias opiniões do que enfrentá-las com as de alguma outra pessoa. Quando existe essa discussão, você pode fazer um contraponto, o que você pensa em relação ao que o outro pensa. Então, a mente afia a mente, como o aço afia o aço, né? O perigoso reside em que a religião pode converter-se em um tema de discussão e debate, uma série de questões fascinantes sobre as quais qualquer um pode falar durante toda a sua vida e não fazer nada a respeito. Há uma diferença muito grande entre ser um discutidor que está disposto a falar até qualquer hora da noite e ser uma pessoa autenticamente religiosa, cuja religião passou de falar sobre o Cristo para conhecer o Cristo, passou de discutir sobre o Cristo para vivenciar o cristianismo, que seria o que é mais importante. E também a gente percebe que tem uma reação de temor por parte da multidão. Falavam dele, mas tinham medo de falar isso em voz alta. Então, a palavra que João emprega para dizer do que o povo falava é uma palavra que indica uma espécie de rumor, de murmúrio. É a palavra que se emprega para expressar protestos e sempre o povo murmurava em relação às regras muito rígidas, em relação aos impostos que os romanos cobravam. Então, essa murmuração, essas queixas eram formuladas com voz baixa. O povo não tinha coragem de externar vividamente as suas opiniões. Então, o medo pode impedir que um homem faça uma manifestação clara e aberta da sua fé e pode fazer com que torne um murmúrio indiferenciado e semi-audível apenas. O cristão não deveria jamais temer de dizer ao mundo em voz alta que crê em Cristo. Isso é que a gente tem que aprender com essas narrativas. Em Sabedoria do Evangelho, no volume 4, Carlos Torres Pastorino também comenta esse episódio. Ele diz: mostra-nos aqui, João, o que acontecia a todos os espirituais. Espirituais indicando aquela pessoa que se espiritualiza. Quando entra em contato com os terrenos. Terrenos são aqueles que estão identificados com o imediatismo da vida material. Nesses encontros aparece a grande diferença entre quem é simplesmente alguém que está usando uma aparência para tentar mover multidões e aqueles que efetivamente têm uma mensagem consistente a passar. Qualquer criatura que tem essa mensagem autêntica, que é espiritualizada de fato, que demonstra nos seus atos, que compreende o mundo de uma maneira diferente da maioria, ela vai provocar discussão, ela vai criar dois partidos, os que se admiram e de repente se envolvem e procuram seguir, e aqueles que vão contestar, que não vão aceitar. Então, tem os a favor e os contra. Os que adoram e, por vezes, até o fanatismo, e os que não acreditam e combatem até com calúnia. E, na verdade, isso vem acontecendo ao longo dos tempos, né? Para provocar esses choques, simplesmente alguém que se limita a falar da espiritualidade, emitir opiniões que são calcadas em um determinado núcleo de ideias que se diferencia da multidão, tudo isso pode produzir esse efeito. Pode arrastar multidões que vão adorá-lo até o fanatismo, como pode constituir os adversários que vão criticar e vão tentar perseguir. Então, essas atitudes opostas, elas vão acontecer sempre que houver alguém com um ensinamento significativo. No caso de Jesus não foi diferente. Ele trazia uma mensagem que ampliava os ensinos que os judeus já tinham recebidos
nos tempos antigos, aprofundava os ensinos, porque Moisés se referia à necessidade do respeito ao outro, e Jesus já falava do imperativo do amor ao outro, amor ao próximo. Então, o ensinamento espiritualista, nós costumamos aprender na doutrina espírita que ele é feito em 3 momentos: a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Então, a primeira revelação está personificada em Moisés, e o ensinamento que está contido no Decálogo impõe esse respeito ao outro. Já com Jesus, nós vamos encontrar a segunda revelação, que é a do Evangelho, que se sintetiza no amor a Deus e amor ao próximo. A terceira revelação acontece quando do advento da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que é uma doutrina que é presidida pelo Espírito de Verdade, que vem ensinar a todos nós o roteiro de compreensão da mensagem que Jesus trouxe, para que a gente também possa buscar seguir Jesus e colocar em nossa prática de vida os ensinamentos que ele deixou. Então, ficamos por aqui nesse estudo, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.